Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre os 25 anos do Grupo GENI, Grupo de Estudos de Gênero, Memória e Identidade. Para conversarmos sobre esse assunto, os 25 anos do grupo, recebemos a atual coordenadora do GENI, a Harielle Rodrigues. Ela é professora doutora de licenciatura em Educação Física do campus Pinheiro da UFMA, a Universidade Federal do Maranhão. Professora Harielle, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Borges. O grupo é pioneiro na UFMA no eixo de gênero, se consolidou como espaço de resistência, pesquisa e formação. Para começar, o que é o GENI? Como é que você explicaria a importância desse grupo para quem ainda não conhece o trabalho em gênero, memória e identidade? O GENI é um grupo de estudos e pesquisas no contexto de gênero. Temos como temática central os estudos de gênero, memória, identidade. E em algumas pesquisas fazemos atravessamento do gênero, né? Associadas a outras experiências sociais. E o grupo ele foi fundado pela professora Sandra Maria Nascimento Souza em 2001 e a professora faleceu em 2021 e desde 2022 eu assumo essa coordenação. Então o GENI ele vem se constituindo esse espaço para debater essas temáticas dentro da universidade. O grupo GENI, que nasceu nos anos 2000 e completa 25 anos de atuação. Quais foram os momentos marcantes dessa trajetória e como é que o grupo ele se transformou ao longo desse tempo, ao longo dessa história? O GENI, dentro das suas produções, né, iniciando com a professora Sandra, ele marca o início dos estudos dentro da temática, partindo dos estudos sobre a prostituição dentro do contexto de São Luís. Em seguida, a gente vai caminhando na perspectiva, trazendo os estudos voltados a essas pessoas de diversidade, né, dentro do contexto de gênero e sexualidade, como, por exemplo, a Janaína Dutra, que foi uma das pesquisas realizadas por Jussiana Sampaio, desde, por exemplo, também a percepção do gênero no contexto das escolas, que é o caminho que eu faço dentro do GENI. Então, a gente vem construindo essas produções para trazer um olhar sobre essas relações de gênero dentro do contexto da nossa sociedade. Agora, em termos científicos, o GENI ele é reconhecido como pioneiro nos estudos de gênero na UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, também como espaço de resistência. Quando se fala em termos científicos, que contribuições é possível destacar para o debate sobre gênero, memória e identidade aqui no Estado? Primeiro, levar em consideração a perspectiva da diversidade sexual e das identidades de gênero. E quando a gente traz isso para o campo da universidade, a gente traz um olhar organizado dentro de teorias e percepções sobre essas construções identitárias, para que a gente possa ter, por exemplo, um olhar mais amplo sobre o que a gente acompanha nos nossos dias atuais. Agora, uma curiosidade, o cantor e compositor, o Chico Buarque, ele tem uma música intitulada GENI, o Zeppelin, fala de uma prostituta, saber se essa música ela tem alguma ligação com o nome do grupo. Eu vou colocar aqui um trecho para a gente ouvir antes. Não deixou ela dormir, joga pedra na GENI, joga bosta na GENI, ela é feita para apanhar. Essa então a composição do Chico Buarque tem alguma ligação com o nome do grupo? Sim, porque o grupo ele inicia com o retorno da professora Sandra do doutorado e o primeiro projeto de pesquisa que consolidou o GENI foi justamente os estudos sobre a prostituição. Então, no processo de escolha, né, da nomenclatura e de demarcar o início, né, das atividades do grupo, recebemos o nome do GENI, né, justamente associado a essa canção. Uma referência à composição de Chico Buarque. Sim. Muito bem, estamos conversando com a professora doutora de licenciatura em Educação Física do campus Pinheiro, da UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Ela também é coordenadora do GENI, a Harielle Rodrigues, fala com a gente sobre os 25 anos do Grupo de Estudos de Gênero, Memória e Identidade. Harielle, em celebração aos 25 anos do grupo, vai acontecer aí uma série de eventos, dentre eles o segundo Encontro Internacional de Gênero, Memória e Identidade, com o tema Amor, Cuidado e Afetividades Discentes. O evento deste ano tem esse tema, então, por que foi escolhido esse eixo, como é que vão ser trabalhadas as questões com foco nesse tema, nessa temática? A gente pensou, quando
organizamos, né, as atividades do GENI e levando em consideração que esse é um ano comemorativo, afinal são 25 anos de história aqui na universidade, e quando a gente traz a temática amor, cuidado e afetividade de dissidentes, a gente está levando também em consideração a nossa construção enquanto grupo após o falecimento da professora Sandra e como, por exemplo, o amor, o cuidado e reconhecer as outras formas de afeto dentro das possibilidades de acolhimento, a gente também, enquanto pesquisadores e pesquisadoras, nos acolhemos nesse espaço. Então, a temática do evento, ela é pensada, principalmente quando a gente destaca a afetividade de dissidentes, são essas construções sobre o amor, sobre o cuidado, o efetivo e sobre como a gente compartilha os nossos afetos para além daquela perspectiva, né, de cuidado que a gente tem dentro de uma normalidade. Falando um pouco mais sobre a programação desse evento, o encontro ele vai reunir pesquisadoras e pesquisadores, são especialistas de várias áreas e instituições, vai ser em formato híbrido. Fala para a gente um pouco mais desse formato e também dessa programação, o que é que foi pensado? A gente pensou no formato híbrido justamente para dar conta, né, de mais pessoas participarem do evento, principalmente no contexto das apresentações, das comunicações orais que serão online ou presenciais, e as demais programações, elas também terão esse caráter híbrido, porque a gente vai compartilhar, né, dentro da plataforma onde o evento ele vai ocorrer. Então, a gente tem, por exemplo, na cerimônia de abertura, a participação da Andreone Medrado, que vai trazer para a gente a temática central do evento e a forma que a gente também está inaugurando, nesse segundo encontro internacional, a primeira mostra fotográfica GENI. Então, a gente está organizando o edital de chamamento para as pessoas que curtem fotografia, tendo a temática do evento como centro para fazer essas solicitações de apresentação e de divulgação do seu trabalho. E quem nos ouve e nos acompanha neste momento se interessou pelo tema, pelo congresso, pelo encontro, tem como participar? É aberto ao público? Como é que faz? As inscrições elas estão abertas, as submissões de trabalho ocorrem até dia 1º de março. O site do evento está na plataforma Even. Para facilitar o acesso, né, sugiro que acessem o Instagram do grupo, que é @geniufma, que o link para a inscrição está lá disponível e a gente está aberta também a esclarecer as dúvidas relacionadas à participação do evento. Eu finalizo falando sobre o futuro, olhando para os próximos anos, quais são os desafios e os sonhos para o futuro do GENI e dos estudos de gênero aqui na UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Pensar no futuro é pensar o compartilhamento de saberes. Eu acho que o acolhimento que a gente vem constituindo nesses 25 anos de atuação, a gente quer ampliar essas ações e a gente tem pensado atividades que corroborem o surgimento de outras pessoas pesquisando e levando adiante o legado da professora Sandra. Muito bem, recebemos a professora doutora de licenciatura em Educação Física do Campus Pinheiro, da UFMA, e coordenadora do GENI, a Harielle Rodrigues. Ela falou com a gente sobre os 25 anos do Grupo de Estudos de Gênero, Memória e Identidade e também sobre o segundo encontro internacional com o tema Amor, Cuidado e Afetividades Dissidentes, encontro que vai marcar os 25 anos do Grupo GENI. Professora Harielle, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada. Até o próximo programa.